Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde para nós. Sejam muito bem-vindos a mais um A Força do Espiritismo. E hoje nós estamos retransmitindo para a TV SERJ, para a FEB TV, para a Associação Espírita Célia Xavier, pela Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Amigo Espiritual e os nossos amigos da TV IDEAC. Meus amigos, minhas amigas, hoje teremos a participação de um amigo muito querido, com um tema, digamos, extremamente atual. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, aludindo àquela belíssima oração do nosso querido Francisco de Assis. E quando se trata de Francisco de Assis, ninguém melhor que o nosso querido Rafael. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Tiago. Boa tarde, Jailton Pinheiro, nosso Jajá, que está aí na antessala. Boa tarde, queridos amigos que já estão aí nos assistindo pelas mais diversas redes sociais. Paz e bem. Que Jesus e Francisco possam estar conosco nesta tarde e nos inspirar nesses momentos de espiritualidade e de vida. Deixo a todos aquele abraço, ainda à distância, mas esperando que as melhores vibrações cheguem a cada um de vocês e aos vossos familiares. Muito bem, meu amigo. Bom, então agora a palavra é sua, Rafa. Fique à vontade, né? Já convido aos nossos amigos internautas que coloquem aí as suas questões, as suas dúvidas, que daqui a pouco, mais ou menos uns 30, 45 minutos, retornaremos para aquele bate-papo gostoso com o Rafael. Meu amigo, a palavra é sua, fique à vontade. Mais uma vez, muito boa tarde. Que alegria poder estar com vocês, compartilhando esses momentos em que nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, a Francisco, a essa pleiade de amigos espirituais que nos circundam os passos e nos estimulam à paz, ao bem, a seguir em frente, empreendendo os nossos melhores esforços. Gostaria, sinceramente, de citar o nome de cada um daqueles que já perpassam aqui os nossos comentários, mas para não cometer a indelicadeza de esquecer o nome de algum de vocês, eu prefiro cumprimentar a todos, pedindo aos nossos amigos espirituais que possam estar convosco, estar com cada um de nós, estar com o nosso mundo, inspirando os nossos governantes, inspirando os nossos homens públicos pela paz. É possível viver em paz, é o nosso maior desafio. É possível construir aqui do Brasil, com as nossas melhores expressões de paz, a paz no mundo, a paz da Ucrânia, que nós esperamos que possa acontecer já o mais breve possível. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos da sua paz. Onde houver ódio, que nós sejamos o amor. Onde houver ofensa, sejamos nós o perdão. Onde houver discórdia, que nós sejamos a união. Onde houver dúvida, sejamos nós a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver desespero, sejamos nós a esperança. Onde houver tristeza, que nós sejamos o sorriso, sejamos a alegria. E onde houver trevas, que nós sejamos a luz. Ó Mestre, fazei com que possamos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta, junto com a oração do Pai Nosso, tem sido a prece que eu mais faço nos últimos dias, porque a guerra não é lá, entre Rússia e Ucrânia. A guerra está no nosso íntimo, porque trazemos vícios, trazemos incompreensões, trazemos um jeito ainda não compromissado com o Evangelho de Jesus de viver. Então, se queremos a paz no mundo, a paz na Ucrânia, permita-nos, Jesus, os bons amigos espirituais, sejamos nós instrumentos da paz. Porque onde nós estivermos, na nossa família, junto com esposa, com filho, junto com os nossos vizinhos, no prédio onde nós estagiamos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa casa espírita, seja na rua,
com o ascensorista do elevador, seja com aqueles que nós ainda não nos damos bem, nós podemos ser a paz. Nós podemos construir a paz, porque ninguém aguenta mais o desamor. Se eu quero, então, essa paz exterior, eu preciso começar a viver a paz dentro de mim. Por isso, iniciei com a oração de Francisco de Assis, Il Trovatore di Dio, em italiano, o trovador de Deus, relembrando daqueles dias da Úmbria, que, em verdade, Francisco quis relembrar outros dias, os dias da Galiléia distante, os dias onde um homem, que se transformou no nosso modelo e guia, veio dizer aos nossos corações: eis que vos deixo a paz, eis que vos trago a paz, não a paz do mundo, mas a paz que eu somente posso dar. E dentre os apóstolos de Jesus havia um, de nome João, muito jovem, mas o que viveu mais, e não precisou se entregar em holocausto como todos os outros. E o apóstolo João teve ensejo de escrever na sua primeira carta, lá pelo capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E o apóstolo João, depois de nos legar o seu evangelho, de nos legar 3 cartas, o texto do Apocalipse, ele desencarnou, já velhinho na ilha de Patmos, mas precisou retornar. Naquela que nós conhecemos como a Idade Média, que permeia entre mais ou menos 380, quando o Império Romano se faz cristão, e vai quando Maomé II, um turco otomano, toma a cidade de Constantinopla, 29 de maio de 1453, acabando com o Império Romano do Oriente. Então, nesse período entre o século IV e o século XV, nós podemos chamar de Idade Média, que foi categorizado pela ausência do conhecimento, porque a igreja não permitia que as pessoas tivessem acesso à própria Bíblia, aos estudos filosóficos dos textos de grandes filósofos gregos, romanos. Precisou então voltar o apóstolo João, o apóstolo da docilidade, agora na pele de Francisco. E como Francisco, ele agregou uma palavra, porque ele havia dito que Deus era amor. Agora ele diz mais: Deus é a paz. Esta é uma revelação do benfeitor Camilo, que foi um dos franciscanos primitivos, que viveu com Francisco, e nos traz nessa obra da psicografia de José Raul Teixeira, a Carta Magna da Paz. Então volve ao proscênio terrestre o apóstolo João, agora na pele de Francisco de Assis, e nos diz: Deus é a paz. Se nós aprendemos a viver em paz, nós estamos com Deus. Nós compreendemos Deus e o seu enviado, o seu ungido, o Cristo, o nosso Mestre Jesus. Mas se insistimos na guerra, se insistimos na construção de muros, se insistimos nas desavenças, nós ainda não compreendemos Deus. E Francisco de Assis foi aquele que nós podemos conhecer e entender o êmulo do Cristo, aquele que seguiu Cristo na sua pulcritude, porque viveu pela paz. Encontrava a paz junto aos animais do campo, a quem chamava de irmãos. Encontrava a paz junto às flores. Ele dava nome às flores, ele conversava com as cotovias, a quem chamava de irmãs. Ele conversava com o sol, meu irmão sol. E quando vinha a noite, ele, embevecido pela luz da lua, ele dizia: minha irmã lua. E quando todos corriam dos leprosos, ele chamava os leprosos meus irmãos. E cuidava dos leprosos no vale da Úmbria, tornando-se um mensageiro da paz. Foi Francisco, de cavaleiro, porque ele quis lutar no princípio, tornou-se o mensageiro da paz. Aquele que despiu-se dos próprios bens, das próprias roupas, na plena praça de Assis, entregando a seu pai, Pietro de Bernardone, para, rememorando os dias de Evangelho de Jesus que estavam íncitos no seu espírito imortal, transformar-se apenas em Francisco. O Francisco das gentes, o Francisco dos animais, o Francisco que construiu a paz por onde quer que se encontrava.
seria pouco falar de Francisco durante 30, 40 minutos. E eu escolhi um dado da sua biografia que talvez seja desconhecido ou não muito falado para a cristandade, os espíritas dos dias atuais. Porque Francisco, por volta dos anos 1219, 1220, ele resolveu acompanhar uma das cruzadas. O movimento das cruzadas começou em 1095, quando o Papa Urbano II, naquele concílio que nós conhecemos como Concílio de Clermont, ele ordenou: cristãos, vamos a Jerusalém, porque os muçulmanos tomaram a cidade onde está o túmulo do nosso mestre. Em verdade, Urbano II ordenava a seus cardeais, aos reis católicos da Europa, para que fossem a Jerusalém tomar as riquezas, salgar o chão por onde passassem, matar a todos e a quantos passassem pela frente. As cruzadas tinham um objetivo aparente de tirar a cidade de Jerusalém dos muçulmanos, mas em verdade era um projeto econômico. Então começa uma primeira cruzada e por onde passavam os cristãos, a dominação, a guerra, o ódio, tudo isso para libertar um túmulo vazio. E da primeira cruzada vieram outras 7, totalizando 8 cruzadas, onde os cristãos daquela época se envolviam. As cruzadas vão de 1095 a mais ou menos 1291 e produziu muitas mortes. Espetáculos dantescos em nome de Jesus, que foi puro amor. E Francisco de Assis, vendo todo aquele disparate, ele que já havia dito que Deus era amor e que Deus era paz, ele resolve acompanhar uma das cruzadas, 1219, 1220. E indo na cidade de Acre, mais ou menos ao norte de Israel, antes de chegar a Jerusalém, ele resolve conversar com um sultão. O nome do sultão, Al-Malik Al-Kamir. E os cardeais dizem: você é louco? Você vai conversar com um sultão? Não é gente os muçulmanos, são bichos. É uma espécie que veio para dominar o mundo, para acabar com a cristandade, para subverter todos os ensinamentos de Jesus. E Francisco respondia: o Jesus que eu conheço é o Jesus do amor. É o Jesus que quando lhe bate numa face, ele dá outra. O Jesus que eu conheço das Escrituras é o Jesus que me manda perdoar 70 vezes 7. É o Jesus crucificado no meio de 2 ladrões. É o Jesus que acolheu prostitutas, que acolheu rancenianos. Eu vou ao sultão. Eu quero promover a paz. E os cardeais da Igreja Católica: olha, você vai, mas você não volta. Quando chegou no acampamento do sultão, os seus servos do sultão foram até ele e ele: a paz do Cristo. Empunharam espadas para matar Francisco, mas Francisco: eu não venho pela guerra, eu venho pela paz. Cristãos e muçulmanos podem viver em paz. Quando já estava prestes a ser morto, eis que El-Malik, El-Kamir, pede para que sejam baixadas as armas e diz: eu tive um sonho com esse homem. E veio-me na minha cabeça que um cristão viria até mim para conversarmos. E os acólitos do sultão diz: você é louco, homem. Você vai conversar com um cristão? Vou. Venha até o meu abrigo. E Francisco ajoelha-se num gesto de paz e diz: eu venho em nome de Jesus. E estende a mão ao sultão. E o sultão: todos os cristãos que vieram aos muçulmanos vieram para arrancar as nossas cabeças, vieram para acabar com as nossas cidades, com a crueldade, depois de acabar com as cidades, de salgar o chão. Porque eu daria a mão a um cristão? E Francisco responde: porque os cristãos que vieram até você não conhecem Jesus. Jesus é a paz. Jesus é a tolerância. Jesus foi aquele que, num período recuado da nossa época, transigia com romanos, que eram considerados dominadores, transigia com aqueles que eram os homens do templo. Eu venho em nome da paz. E o sultão: eu vejo a paz nos seus propósitos. Estende a mão a Francisco e lhe diz:
eu tenho um acordo de paz. Porque a cidade de Jerusalém não é apenas a cidade dos cristãos. Porque se aqui se encontra o túmulo de Jesus vazio, porque o corpo nunca acharam, também é um lugar onde o nosso profeta Mohammed, em pleno século VII, ele saiu da cidade de Meca, num verdadeiro desdobramento guiado pelo anjo Gabriel, e recebeu o nosso Alcorão, dizendo como nós deveríamos lidar, estar no mundo, recebendo o nosso livro sagrado, naquele monte que é conhecido como Monte Moriá, e onde hoje se encontra uma das mais belas mesquitas do mundo, o Domo da Rocha. A cidade não é dos cristãos, a cidade é nossa. Nós podemos fazer um acordo de paz. E Francisco, eu posso ser um mensageiro da paz, porque eu vou aos reis católicos, vou aos cardeais, e ele saiu, levando a proposta de paz do sultão. Quando chegou aos reis católicos, aos cardeais da Igreja Romana, a resposta: nunca. Nunca nós faremos qualquer acordo com muçulmanos. Os muçulmanos vão morrer. O fato é que Francisco percebeu que os homens do mundo ainda não queriam a paz, queriam a guerra. Jesus estava apenas nos lábios, não no coração. Mas Francisco não se fez por rogado. E dizem as traduções, dizem os historiadores, diz o próprio benfeitor Camilo, que depois daqueles tempos, 1219, 1220, ele desencarna em 1226, ele resolve tomar duas atitudes. A primeira delas, fazer essa oração, onde o primeiro verso, Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Porque se os cardeais não querem a paz, se os reis católicos, se o próprio Papa não quer a paz, eu posso ser um instrumento da paz. Porque se o mundo exterior não quer, eu posso ser um instrumento. Olha a humildade. Ele não disse o instrumento da paz, mas eu posso ser um instrumento da paz. Porque na proposta franciscana, quando eu sou um, o Tiago mais um, o Jajá um terceiro, nós vamos de grão em grão construindo a paz. Quando falamos hoje em transição planetária, o nosso planeta indo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Isso é um processo. É para que cada um de nós pense, eu posso ser mais um instrumento. Porque o dia que o nosso planeta Terra estiver cheio de instrumentos de paz, nós não teremos guerras mais. Não serão os russos que invadirão a Ucrânia. Não teremos nações colocando-se contra nações. Porque a guerra será algo do passado. Diz a questão 742 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, por que há guerra? Porque no mundo ainda predomina o instinto da matéria, do orgulho, do egoísmo, ao invés do instinto espiritual. Quando nós nos espiritualizarmos, quando nós formos agentes de paz, não teremos a guerra mais. Então, ao invés de vociferar nas redes sociais, dividir ainda mais, brigar uns contra os outros, que possamos fazer a tarefa de nos humildar, olhar para dentro e perguntar onde eu posso ser instrumento da paz. Eu, Rafael, gostaria muito hoje de estar na Ucrânia, de trabalhar em nome de vidas que se perdem, de crianças, de mulheres que são atacadas, de refugiados que não têm sequer os seus corredores preservados. Mas eu não posso estar lá. E admito para vocês que nem minha esposa deixaria. Mas eu posso ser um instrumento da paz, sendo um bom marido, sendo um bom filho, sendo um bom espírita, que ao invés de construir muros, construa pontes. Que ao invés de tanta intolerância nas redes sociais, intolerância política, intolerância religiosa, intolerância de costumes, intolerância de todos os matizes, eu posso construir a paz. Esse é o grande legado de Francisco de Assis, que, retornando ao proscênio terrestre, João Evangelista vem nos dizer, Deus é amor, e quem ama promove a paz. Fazei-nos, Senhor, instrumentos da tua paz. E eu gostaria agora de trazer outras duas histórias que, para mim, almas franciscanas,
dos dias atuais, já do século XX. Porque a nossa humanidade conheceu duas grandes guerras no século passado, tão pertinho de nós. Que nós não conheçamos a terceira grande guerra, que as nossas orações consigam brecar essa terceira grande guerra. Na Segunda Grande Guerra Mundial, quando Hitler e a sua Gestapo começou a invadir os mais variados países, naquele que era o seu projeto do arianismo, de formar um terceiro grande Reich, ele tinha a predileção por perseguir a judeus, a homossexuais, a todos aqueles que ele consideravam serem inferiores. E dizem os historiadores, na verdade, gente, está catalogado que 6 milhões de pessoas foram mortas em fornos crematórios, em condições paupérrimas, cabelos cortados, unhas arrancadas. E eu tive a ocasião de visitar Auschwitz, na Polônia. E pude perceber que nós ainda temos muito daquilo dentro de nós, mas também temos dentro de nós os esforços da paz, e nós podemos escolher, ao invés das trevas, os esforços da paz. E quando estive em Auschwitz, uma frase me comoveu muito. Logo na entrada, havia uma pedra com uma frase em cima. Nós precisamos relembrar o passado para não fazer do mesmo jeito no futuro. E eu, quando vi aquela frase, eu me perguntei, onde eu, Rafael, posso construir a paz? Onde eu, Rafael, posso relembrar de Francisco e ser um instrumento da paz? E me lembrei de Oskar Schindler, na Cracóvia, uma cidade na Polônia. Quando as pessoas iam para um campo de concentração ali nos arredores da própria Cracóvia, e ele erigiu uma fábrica para produzir esmaltados. E aqueles que eram assalariados por Oskar Schindler não eram levados para os campos de concentração, porque eram judeus que tinham uma ocupação, não precisavam estar sob o guante da Gestapo nazista. Os dias passaram, a guerra caminhava-se já para os seus estertores, quando Oskar Schindler recebeu uma ordem. Bom, vem dos generais próximos a Hitler, que agora nem esses que estão trabalhando para você serão preservados. Entregue todos os seus trabalhadores, porque eles serão levados para Auschwitz. E ele começou a olhar homens simples que trabalhavam para eles, mulheres, crianças, e ele falou, eu não posso fazer isso, porque é gente que não merece morrer. O fato de ser judeu não torna ele menor do que eu, que sou cristão. E ele tem um plano. Era um empresário, um homem rico. Resolve ir a um dos prepostos de Hitler e diz, eu posso comprar cada uma dessas vidas, porque eu tenho muito dinheiro. Vocês vão levar para o campo de concentração mesmo? Deixe que eu compre. E ele faz uma lista que depois dá o nome a um dos mais belos filmes de Steven Spielberg, que também é judeu, A Lista de Schindler. Quem puder assistir, que assista. As cenas são pesadas, mas nos fazem lembrar de fatos recentes. E Oskar Schindler, com seu dinheiro, praticamente todas as suas economias, compra 1.100 judeus. Em verdade, liberta 1.100 judeus e leva para trabalhar numa fábrica sua na Tchecoslováquia. Soa 1944. A guerra estava no final. As tropas de Churchill e Eisenhower já haviam tomado a Alemanha. Estavam libertando todos os judeus. E Oskar Schindler, ele se dá conta de que aqueles judeus que ele havia comprado se tornariam livres. No final de dia, na sua fábrica, ele já muito emocionado diz, vocês estão livres. Vocês não precisam trabalhar para mim mais, porque o maior bem que vocês têm é a vida de vocês. Quando eu comprei vocês em verdade, eu me compadeci, porque um ser humano é o ativo mais importante que nós temos. Eu não poderia deixar morrer homens, mulheres, crianças.
Os judeus que trabalhavam para ele na fábrica resolvem fazer-lhe uma espécie de homenagem. Havia um judeu, a cena é muito forte, gente, mas merece ser contada, que tinha um dente de ouro. Ele arranca daquele dente de ouro, funde aquele ouro e transforma num anel. Na parte de dentro daquele anel escreve uma frase do Talmud. O Talmud, o livro das tradições orais do povo hebreu. A frase: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. No final do outro dia, pegam daquele anel e vão entregar a Oskar Schindler. Quando ele recebe o anel, ele começa a chorar. 6 milhões de pessoas morreram. Eu libertei 1.100. Eu poderia ter feito mais. Quando o rabino judeu, não, você fez o que era possível. Você gastou todo o seu dinheiro e libertou o que foi possível. Gerações e gerações de povos hebreus, filhos de homens e mulheres que você libertou, hoje te glorificam e te saúdam, porque você é um homem da paz. Oskar Schindler torna-se um grande benemérito dos judeus. E quando desencarna, tem ainda hoje o seu túmulo visitado por judeus, filhos dos judeus que ele salvou, netos e bisnetos dos judeus que ele salvou. Mas é essa frase, cunhada no anel, que eu deixo para as nossas reflexões. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Se nós queremos fazer a paz, nós podemos salvar uma vida. Começando pela nossa vida. Porque quando renunciamos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, nós estamos salvando a nós próprios. Quando Kardec indaga na questão 893 do Livro dos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem, toda virtude é meritória, mas a excelsitude da virtude está em renunciar ao interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Se eu salvo uma vida, que seja a minha própria, eu estou salvando o mundo inteiro. Mas eu posso fazer mais. Porque eu vejo mães com crianças. São mães que não dormem de noite. São pais que vão trabalhar capenga no outro dia porque ficaram ninando seus filhos. São filhos que, com pais doentes, estão ali na beirada da cama. Estão salvando vidas, estão salvando o mundo inteiro. São pessoas que se renunciam subindo nas comunidades. Ah, lá eu não vou, porque eu posso ser vítima de uma vala perdida. Não. Lá tem gente. Lá tem gente que sofre, tem gente que tem fome, que sobrevive muitas vezes de homens cujos nomes são desconhecidos, mas que sobem até lá para salvar vidas, para trazer a paz. Então, meus amigos, lembrando de Francisco de Assis, lembrando de Oskar Schindler, nós podemos ser instrumentos de paz. Nós podemos fazer o que está ao nosso alcance, porque ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Nem ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Às vezes eu passo pela portaria do meu prédio e a minha esposa diz assim para mim, Rafael, todos os porteiros desse prédio gostam de você. É porque eu cumprimento a todos. Eu não faço nada demais. Às vezes eu pergunto pela vida, às vezes eu pergunto como está o pai. E eu me recordo de um garagista que no auge da Covid ele veio a desencarnar. Ele, a mulher e o filho retornaram para o plano espiritual. Uma semana antes de desencarnar, eu comi uma torta de amendoim. Imaginem, Rafael Comilão comendo uma torta de amendoim. Eu comi e sobrou um pedação. Às vezes o que nos sobra vai ser a alegria daquele que não tem nada. Eu desci e dei para o porteiro, para o garagista, e ele disse assim, seu Rafael, eu acho que eu nunca comi um troço tão bom, foi assim que ele disse. Eu nunca vou me esquecer. Mas, espera aí, eu te dei uma torta de amendoim, isso é tão pouco. Seu Rafael, às vezes as pessoas não me dão nem bom dia. Quando alguém me traz um doce, é porque eu ganhei o meu dia. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso é ser instrumento da paz. Como Jailton Pinheiro, ele não gosta que eu cite o nome dele,
Para que eu possa falar, ele está renunciando, sendo aquele que comanda a live. Como Tiago Barbosa, que também está aqui, não para falar, mas para facilitar que outros falem. Porque o Espiritismo.net vai fazer o Jubileu de Prata, 25 anos, promovendo vidas, salvando vidas. Porque nas conversas fraternas, pessoas suicidas deixaram de se suicidar. Pessoas no auge da depressão, hoje se lembram do Espiritismo.net, que vai fazer 25 anos. 25 anos do bem, do Evangelho de Jesus que é propagado. Então, quando eu estive nas vascas do suicídio, alguém salvou a minha vida. Uma tia idosa, em Bom Jesus do Itabapuana. Qual era o meu compromisso? Salvar outras vidas, se eu não tinha muito para dar. Que eu desse de mim, que eu desse da minha fala, que eu desse do meu abraço, que eu desse das minhas mãos. Às vezes nós reclamamos tanto. Um dia eu entrei numa casa espírita e eu vi um homem sem uma mão dando passe. E eu pensei, será que precisa de um braço para poder dar um passe? Não precisa. Porque o passe é a vibração do pensamento. Às vezes eu, com o meu braço rígido, estou lá dando passe, com a cabeça no jogo do Flamengo. Com a cabeça, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Por que se preocupar com as coisas do mundo se Deus provê a tudo? Naquele instante, um homem sem o braço estava dando o seu melhor, estava salvando uma vida. Um outro franciscano dos dias atuais, Mohandas Karamchand Gandhi, nascida em 2 de outubro de 1869, fez-se um grande advogado na Inglaterra. Lutou pelos direitos sociais, para que os negros, os pobres, tivessem a sua vez. Lutou pela independência da Índia, mas ele fez algo diferente, porque a sua proposta era a ahimsa, resistência através da não violência. Não submissão, porque se um fala mais alto, eu falo mais baixo. Se um impunha uma arma, a minha arma é o diálogo. Se um vem querendo me bater, esse já perdeu a razão. Uma vez, Gandhi foi esbofeteado por um soldado cristão. Ele caiu ao chão. E o soldado cristão inglês, que devia ir na missa todos os domingos, e aqui sem qualquer julgamento, porque não importa a religião, importa a religiosidade. O cristão disse para o hindu, quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi viu que ele tinha um crucifixo no pescoço. Esse aí que está no seu crucifixo. Leia o Sermão da Montanha. A quem te bater numa face, dá outra. E o homem deu-se conta de que estava recebendo uma lição de cristianismo de um hindu. Fazei no Senhor instrumentos da paz. E na biografia de Gandhi, há uma cena, que quem quiser ver essa cena pode ver o filme de Gandhi, 3 horas de duração. Que essa cena sempre me calou muito forte. Quando a Índia, já independente, ela se dividiu em Paquistão e Índia, porque o Paquistão era a terra dos muçulmanos e a Índia a terra dos hindus. A Índia separou-se da Inglaterra, um tacão dominador, mas entrou numa guerra interna, muçulmanos e hindus. E o Bapu, o grande pai da Índia, o Mahatma, que quer dizer a alma nobre, a alma boa, a grande alma, fazia jejuns para que o povo hindu parasse de brigar. Em verdade, Gandhi foi assassinado por um hindu, porque ele dialogava com os muçulmanos. Mas a história, em plena guerra civil entre muçulmanos e hindus, é a seguinte. Chega para Gandhi um muçulmano e diz, Bapu, eu vou para o inferno. Por quê, meu filho? Bom, um homem entrou na minha casa e ele era muçulmano. E ele matou o meu filho.
E o que você fez, meu filho? Bom, eu com tanta raiva, com tanto ódio, eu, na condição de um hindu, fui e matei o filho dele. Eu não tenho salvação mais. Eu agi na vingança, eu matei uma criança, Bapu. Gandhi silenciou por alguns instantes. Depois abriu a sua boca e disse: eu tenho um caminho para você sair do inferno e ganhar o céu. Qual é o caminho? Adote uma criança. Mas isso é muito fácil, Bapu. Eu sairei daqui agora e adotarei uma criança hindu, porque eu sou hindu, vou adotar uma criança hindu. Não é esse o caminho. Você vai adotar uma criança muçulmana. Mas como isso? Eu vou adotar uma criança que pensa diferente de mim, de um país com o qual o meu está em guerra? A proposta é essa. E te digo mais. Você vai adotar uma criança muçulmana e vai criá-la como muçulmana. Porque a paz nasce do diálogo, nasce do respeito. Nasce quando nós consideramos o outro um potencial divino. Namastê. O Cristo que há em mim saúda o Cristo que há em você. Já a guerra nasce do nosso instinto de dominação, da nossa vontade de submeter o outro àquilo que nós achamos correto. Meu filho, se queres ganhar o céu, se queres ganhar a paz, adote uma criança muçulmana e a crie como muçulmana e ganharás a paz. O homem saiu sem saber o que dizer e Gandhi deixou ao mundo uma lição de paz. Fazei-nos, Senhor, instrumentos da tua paz. Então, quando buscamos em Francisco, em Oscar Schindler, quando buscamos em Mohandas Karamchand Gandhi, poderíamos buscar em vários outros. Nós nos lembramos de Jesus, que passou pelo mundo sem ter uma pedra para recostar a sua cabeça. Passou pelo mundo sem ter um porto para descansar o seu corpo. Mas foi aquele que mais amou. Foi aquele que mais construiu a paz. Mesmo oprimido por saduceus, por fariseus, mesmo colocado num poste de martírio, que segundo o benfeitor Emmanuel, são duas traves. A trave na horizontal, um abraço dado a todos. A trave na vertical, a verticalidade levando a Deus. Ele foi o homem em paz. O homem que disse, meu Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, nós podemos viver em paz. Nós podemos nos amar. Depende de cada um de nós. Eu quero agora retornar para o Brasil, porque o Brasil também é solo de cristãos, de espíritas convictos, de franciscanos, e eu tive a oportunidade de conhecer um, Nando Cordel, que falou da paz. E eu prometo não cantar, porque se eu cantar, eu tenho certeza, sai todo mundo do chat aqui agora. E ele, tenho certeza que numa profunda mediunidade, porque mediunidade não precisa ser ostensiva, a mediunidade é quando nos colocamos em sintonia com o alto, com as vibrações da espiritualidade. Ele nos disse, paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Há crianças na Ucrânia, assim como há crianças na Rússia. Há crianças no Brasil, na marginalidade, que não precisam ser mais julgadas, precisam ser amparadas. Há crianças dentro do nosso próprio lar. Paz pela paz, diz Nando Cordel, pelas florestas. Nós estamos acabando com a nossa casa externa. Às vezes, nós limpamos a nossa casa física, cuidamos da cozinha, cuidamos do quarto, mas estamos matando as nossas onças. Ainda ontem vi pela televisão que por conta dos incêndios no Pantanal, uma onça teve a pata queimada, perdeu as garras e hoje vai viver o resto da sua vida no cativeiro. Isso é guerra. Paz é quando olhamos para as onças e vemos, são filhas de Deus. Porque nos disse Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, o princípio inteligente que um dia será sapiens até se tornar anjo.
Paz, pela coragem de mudar. Nós somos a mudança. Se queremos mudar por fora, iniciemos a mudança por dentro. Paz, pela justiça, não apenas a justiça que eu acho correta, mas a justiça do olho do excluído, a justiça daquele que não tem vez, a justiça do mais fraco, a justiça de todos, a justiça que brilha quando nós nos damos as mãos, porque ninguém é maior do que ninguém. Nós vivemos uma humanidade, e humanidade vem de humus, o mesmo solo, a mesma terra. Nós somos irmãos. Paz pela paz, a liberdade, sendo que a minha liberdade começa onde termina do outro. Eu não posso dizer o que eu quero, eu posso e devo pensar nas outras pessoas. Paz, pela beleza de te amar. Quando nós amarmos mais, nós teremos mais paz e menos guerra. Muito obrigado, meus amigos. Que Francisco, que Jesus estejam conosco e que exemplos como os de Oscar Schindler, de Mohandas Karamchand Gandhi, de Nando Cordel, possam brilhar no nosso espírito e nos inspirar a ser pessoas melhores. Vamos à nossa conversa. Muito bem, Rafa. Querido amigo, muito obrigado pelas reflexões em vários momentos assim bem tocantes, não é? Como deve ser quando falamos de paz. Tem uma questão que eu queria trazer logo no início, que geralmente quando nós falamos da paz, nós tratamos dela como se fosse um fenômeno alheio à nossa realização e ação, não é? No entanto, os grandes nomes que trataram da paz entenderam que ela precisa ser cultuada e desenvolvida na nossa intimidade para que depois ela possa ser, digamos assim, alastrada, né? E aí veio o conceito de cultura de paz. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: como que hoje, em uma sociedade que não, ainda bem, né, não é a sua totalidade, mas que há muitas conflagrações, há muitos conflitos, como é natural ser em momentos de crise, nós podemos desenvolver essa cultura, né, que uma cultura, inclusive, de paz que reconheça a legitimidade da existência de todas as criaturas. Você tocou num ponto tão interessante, bonito, né? Que é a paz que deve ser, digamos, gestada e gerada de nós em relação à natureza, o mundo animal, o mundo vegetal, né? Enfim, como que nós criamos a cultura de paz em um mundo que tem a cultura da conflagração, do conflito, né? Enfim. Bom, quando a gente chega na parte das perguntas e respostas, é a hora que eu preciso me concentrar mais, para que eu não fale nada que seja do Rafael, e que eu busque a inspiração dos benfeitores espirituais, para que eu consiga trazer algo que esteja de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com as propostas da codificação espírita. Então, se eu falhar em algum aspecto, você me corrija, Tiago, e eu procuro sempre traduzir na minha emotividade aquilo que vem de inspiração. E eu me recordo do benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, que foi um franciscano. Foi um franciscano daqueles primeiros dias. E me permitam contar uma história que foi narrada por José Raul Teixeira para nós, os amigos da Sociedade Espírita Fraternidade. Ele estava em Assis, visitando o túmulo daquele que os franciscanos chamam de pai seráfico, nosso paizinho seráfico, Francisco de Assis. E do lado havia 4 dos seus melhores amigos,
Frei Ângelo, Frei Rufino, Frei Maceu e Frei Leão. E o benfeitor Camilo disse assim para ele: meu filho, passe por esses túmulos, porque você vai encontrar a minha personalidade quando eu vivi aqui na Úmbria. Eu pude estar de perto com Francisco de Assis. E Raul caminhou uma vez, nada. Caminhou uma segunda vez e parou de frente ao túmulo de Frei Maceu, aquele que era muito próximo a Francisco de Assis. E se deu conta de que Camilo foi Frei Maceu, naqueles recuados tempos da Úmbria. E quando Raul viu Camilo pela primeira vez, ele se apresentou com vestes franciscanas. E naquele momento, Raul estava descobrindo a personalidade de Camilo. E durante todo esse tempo de parceria entre essas duas almas, Raul encarnado, Camilo desencarnado, o nosso companheiro espiritual vem nos traduzindo que viver em paz é relembrar as lições de Jesus. A cultura da paz é quando nós conseguimos traduzir Jesus nas nossas atitudes, porque nós temos nos perdido dele com falas muito bonitas, com divisões entre os cristãos, e ele, como um franciscano daqueles primeiros dias, vinha trazer compromisso com Jesus e o compromisso com a fraternidade. Daí a nossa casa espírita, relembrando os fratelos. Fratelo quer dizer irmão. Sociedade Espírita Fraternidade. Para que a gente nunca se esqueça de que nós somos irmãos. Como desenvolver a cultura da paz? Nós somos fratelos, nós somos irmãos. E o que isso quer dizer? Eu sou irmão do animal. Eu sou irmão da flor do campo. Eu sou irmão até mesmo do meu inimigo. Eu sou irmão da pessoa que pensa diferente de mim. Nós não estamos no mundo para ficar construindo muros entre as pessoas. Nós estamos no mundo para o diálogo, para a vivência fraterna. E o benfeitor Camilo, Tiago, sempre nos propôs que não é para uniformizar as pessoas. Não é essa a proposta. O Tiago pode ter um pensamento, o Rafael pode ter outro, porque nós temos as nossas idiosincrasias. Cada um vai encontrar a sua religião, cada um vai encontrar o seu flanco político, mas isso não fará de nós adversários, porque nós temos uma centralidade. É isso que nos coloca o benfeitor Camilo. Essa centralidade chama-se Jesus, amor, tolerância, respeito. Então, pensando na própria guerra da Rússia, são povos eslavos, vêm de uma mesma representação étnica. Por que a guerra? Porque um quer ter a supremacia sobre o outro. Porque já não existe mais diálogo, já não existe mais fraternidade. Então a cultura da paz nasce quando eu, Tiago, nada obstante seja diferente de você, me proponho a fazer uma curva de empatia. Empatia é uma palavra do grego, para dentro, patos, emoção. Eu entro dentro da sua emotividade. A empatia hoje, ela pode ser bifurcada. Na empatia intelectiva, eu vou reconhecer o Tiago por aquilo que ele pensa, pelas suas opiniões. Eu vou reconhecer o Tiago pela sua afetividade, porque ele é uma pessoa no mundo, ele é um filho de Deus. Então nós vamos criando convergências, nada obstante as diferenças. E o apóstolo Paulo, quando nos traz um comentário à questão 1009 do Livro dos Espíritos, está lá. Ele nos diz que nós precisamos convergir para a unidade divina. Então veja, construir a cultura de paz é renunciar o ego. Aquilo que eu acho que deve prevalecer para entender que nós estamos num mundo plural. E a pluralidade, eu gosto sempre de trabalhar com uma metáfora. É como se fosse um grande canteiro. Tem crisântemo, tem cravo, tem rosa, tem os mais variados tipos de ervas. Já pensou se no canteiro só existissem rosas? O vermelho ofuscaria. Já pensou se só existissem crisântemos? Faltariam as outras para ornar esse jardim. Então, talvez para que nós construamos uma cultura de paz, nós precisamos viver Jesus em espírito e verdade.
E foi isso que Francisco nos propôs. Em plena Idade Média, onde existiam as cruzadas e posteriormente a Inquisição, ele falou: nós nos perdemos na suntuosidade dos templos. Nós nos perdemos quando achamos que o homem se fazia Deus, quando o homem deveria convergir para Deus. Nós nos perdemos quando nós perdemos o destino do outro e passamos a brigar. Cultura de paz é construir afetividade, tolerância, respeito e amor. Muito bem, Rafa, muito bem. Tem uma questão da nossa amiga Jeane Lima, que pediu para o Jajá colocar, por favor, foi isso, muito bem. Ela diz assim, Rafael, como vibramos pela paz nesse momento de guerra e pandemia? A nossa amiga está lá em Nova York. Um abraço para ela. Ô, Jeane Lima, um grande abraço para você, um abraço para essa cidade tão bonita que eu tive a oportunidade de visitar, o Central Park, aquele jardim que é em cima de uma linha do trem, que me faltou o nome aqui agora, que eu fiquei embevecido, os teatros. Então eu peço que abençoe Nova York, que abençoe os Estados Unidos como um todo, abençoe o nosso mundo. Como nós podemos vibrar pela paz? De onde nós nos encontrarmos, nós precisamos entender que a paz não é apenas lá na Europa, lá na Ucrânia. A paz é onde nós nos encontrarmos, a começar pelas nossas orações. Será que nós temos orado pela paz? Vibrado pela paz? Porque isso está dentro das possibilidades de cada um. Será que o tema da paz tem sido reflexões do nosso culto do Evangelho no lar? Há uma frase de Mohandas Karamchand Gandhi que eu reputo muito importante para esses tempos que nós estamos vivendo. Quando um homem atingir a culminância do amor, quando um homem amar mais, quando um homem for mais pacífico, ele conseguirá neutralizar o ódio de muitos. O que isso quer dizer? Jeane, todos nós somos focos de paz. Se eu vibro na paz, eu consigo ser exemplo para filhos, para esposo. Se eu, quando alguém fala mais alto, falo mais baixo, eu vou me tornando um exemplo no meu condomínio, na minha rua, e depois posso ser um signo da paz na minha cidade. Então tudo começa em mim. Todo o esforço, mesmo que pequenino, começa em mim. Daí Dona Amélia Rodrigues, escrevendo por Divaldo Franco, ela nos seus versos, ela nos diz que eu seja um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Talvez eu não seja um grande líder da paz, mas eu posso ser um pirilampo na noite escura. Muitas pessoas questionam assim, Rafael, mas à luz de um pirilampo, coloque um quarto às escuras. Todos conseguem ver um pirilampo. Imagine, Jeane, você é um pirilampo. Eu sou um pirilampo. Se todos nós formos esse pirilampo, nós conseguiremos iluminar o mundo. Daí nós entendemos a fala de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ser a paz é dar sabor, tal qual o sal. Todo mundo fofocando. Deixa eu mudar o rumo dessa prosa. Todo mundo nas redes sociais criando divisão, desavenças. Deixa eu colocar algo positivo. Ser o sal da terra é entender. Quando eu faço uma panela de arroz, meu amigo Tiago, eu boto muito sal ou pouco sal? Se eu botar muito sal, fica uma salmoura só. É um pouquinho de sal. Porque onde estiver alguém vibrando pela paz, é um pouquinho. E esse pouquinho salga o arroz inteiro. E diz também Jesus, vós sois a luz do mundo. Ocorre que muitas vezes a nossa luz, o nosso archote, está debaixo do alqueire. A gente precisa iluminar. A gente precisa encher as redes sociais de conteúdos propositivos. É o que faz o Espiritismo.net. Os cantores espíritas hoje estão cantando suas canções nas redes sociais e as casas espíritas estão abrindo. Então, nós não devemos ter medo. Nós devemos ser os corajosos que fazem o que está ao nosso alcance para que o mundo, uma realidade externa, possa repercutir o que eu trago na minha realidade interna. Muito bem, Rafa. Eu vou pedir para o Jajá colocar a questão do Paulo Roberto Soares Júnior, que saiu agora, que ele diz assim,
será que temos plantado a paz dentro de nossos lares? Eu aproveito, Rafa, para trazer uma questão, porque muitas das vezes grandes conflitos, eles acabam nascendo na intimidade dos nossos lares, e não raras vezes quando vamos, digamos assim, pesquisar e buscar entender as motivações de nomes que geraram os grandes conflitos, por exemplo, do século passado, a gente reconhece que ali nos seus lares haviam uma certa falta de amorosidade, de gentileza, de docilidade. Então, seria o lar um núcleo também para conter as grandes guerras, os grandes conflitos? A resposta é positiva, Tiago. Existe um livro do nosso benfeitor Camilo, e vejam que hoje eu estou buscando Camilo para nos ajudar nas respostas. Desafios da vida familiar. Quando ele nos fala que o lar é uma microsociedade dentro de uma macrosociedade. Se eu quero ajustar a macrosociedade, eu preciso fazer esforços para me ajustar dentro da microsociedade. Porque, usualmente, eu tenho no grande lar externo, que é o nosso mundo, o nosso país, a nossa sociedade, exemplos daquilo que eu tenho dentro da minha casa. Então, veja, o parente autoritário é aquela pessoa que no mundo vai ser autoritária. A pessoa que se faz egoísta dentro do lar, que quer tudo para ela, olha, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Vai ser aquela que na sociedade vai agir dessa forma. Então, a pergunta que eu me faço, como eu estou criando a minha filha? Para dividir, para compartilhar, para ver o outro, independente de cor, de religião, de orientação sexual, ou para achar que ela está correta em tudo? Então, entra aí a forma como nós estamos lidando dentro dos nossos lares. Se eu não tenho o costume de respeitar o meu pai, será que eu vou respeitar o meu chefe? Se eu não dei a educação para minha filha, será que essa filha vai conseguir se inserir numa sociedade que é plural? Se eu não aprendi a dizer, tal qual Jesus no seu evangelho, sim, sim, não, não, o que vai acontecer com a minha filha quando ela receber um não da sociedade? Receber um não no objeto de trabalho? Ela vai partir para as vias de fato? Ela vai dizer palavras de baixo calão? Então, questão 775 do Livro dos Espíritos, qual será o resultado para a sociedade quando arrefecerem os laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Precisamos trabalhar a nossa família, as nossas relações. Precisamos trabalhar esse contato interpessoal, porque, como eu sou dentro do meu lar, eu costumo ser nesse grande lar externo, que é o lar da sociedade. Vamos plantar a semente. Diz a canção do nosso Robinho, aqui da Sociedade Espírita Sociedade. Vamos plantar a semente de um mundo melhor. E esse mundo melhor começa no meu lar. Como eu estou tratando a minha esposa? Porque a minha esposa, ela é uma parceira. Não é alguém que tem que submeter à minha vontade. E daí a gente vai entendendo que investir na família é investir no progresso do próprio planeta. Muito bem, Rafa. Infelizmente estamos chegando, não é, ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria, por favor, de duas questões. A primeira, que você falasse um pouquinho desse livro maravilhoso do Camilo, A Carta Magna da Paz, né, do que se trata, afinal de contas, e fizesse, por favor, as suas considerações finais. Vamos lá. Como eu disse para vocês, o benfeitor Camilo foi um franciscano daquela época de Francisco, Fratello Maceu. Então ele, quando retorna para o Brasil para viver junto com Raul Teixeira e nos trazer o projeto da Sociedade Espírita Fraternidade, o projeto do Remanso Fraterno, onde nós acolhemos hoje mais de 200 crianças que são guarnecidas não só nas suas necessidades de estudo para o mundo, mas também nas suas necessidades de se tornarem homens e mulheres melhores, conforme os padrões do Evangelho, ele resolveu trazer algumas lições de Francisco para os dias atuais. Então ele busca a vivência da paz em tempos de tanta guerra. Depois ele vai trabalhar como era Francisco naqueles dias
quando se vivia uma fraternidade. Fala dos primeiros dias, fala dos amigos de Francisco, depois ele vem debulhando cada uma das citações da oração de São Francisco. Ele pega cada um dos versos e vem trazendo em proposições espíritas, do tipo, Senhor, fazei-me um instrumento da sua paz. Comentários do benfeitor Camilo. Francisco não pediu para ser o instrumento, ele pediu para ser mais um instrumento. E depois, onde houver ódio, ele fala do ódio gratuito no mundo. Ele fala, inclusive, do próprio ódio, da falta de alto amor que as pessoas têm. Então ele trabalha a amorosidade, ele trabalha a autovalorização e assim por diante. O que eu destaco desse livro aqui, A Carta Magna da Paz? Duas revelações importantes e que nós não tínhamos para os dias da vivência espírita dos dias de hoje. A primeira delas, uma frase que quando você pega os biógrafos de Francisco da Igreja Católica, nós não conhecíamos. Quando Francisco diz que Deus é a paz. Ou seja, Francisco, que é sabido que é a reencarnação do apóstolo João, ele disse enquanto João, Deus é amor. E depois, enquanto Francisco, Deus é a paz. Fazendo um complemento na sua primeira citação, para que hoje nós entendêssemos que a paz é a ciência de viver em paz e com amor. E a segunda informação que eu reputo importantíssima desse livro é quando o benfeitor Camilo nos diz que a oração de São Francisco é dele mesmo. Porque não sei, Tiago, se já chegou a você que é um grande estudioso, uma pessoa que para mim é um grande exemplo e incentivador, muitos historiadores questionam se essa oração seria de Francisco. Existe uma certeza dos historiadores que o cântico ao irmão Sol é de Francisco. Obrigado, irmão Sol, pelo calor. Obrigado, irmã Água. Mas os historiadores, eles têm uma certa divergência se a oração de São Francisco seria dele mesmo e se teria sido escrita no período que Francisco esteve encarnado. Eis que vem o benfeitor Camilo e diz, a oração é do nosso Pai e foi concomitante aos dias que ele esteve conosco. Então, quando eu leio isso, é uma profunda gratidão, porque mesmo que não fosse dele, Francisco viveu tudo aquilo. Nossas considerações finais. Agradecimento. Eu agradeço a você, Tiago, agradeço ao Jailton, agradeço aí pelos 25 anos do Espiritismo.net, agradeço pela doutrina espírita, que eu poderia chamar de doutrina da paz, quando nos traz o livro dos Espíritos, falando de um Deus que ama, não um Deus que é Senhor dos Exércitos, falando da verdadeira vida, que é o plano espiritual, que todas as nossas questões, que eu chamaria de questiúnculas, são pequeninas face à imortalidade. Agradeço por nos trazer as leis morais, sendo que a última das leis morais, lei de justiça, de amor e de caridade, convidando os homens a entender que ninguém vive a justiça, o amor e a caridade sem viver em paz. Agradeço pela doutrina espírita que nos fala das esperanças e das consolações, que depois é aprimorado pela obra de Leon Denis, nos dizendo que nós temos um futuro após esse presente de guerra, após esse presente de desencarnações pelo Covid. Então eu agradeço pelo tesouro que nós temos na mão. E esse tesouro deve ser o motor da nossa transformação, deve ser o objeto das nossas reflexões, porque a doutrina espírita hoje nos relembra Jesus. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser modelo e guia? E a resposta, Jesus. Modelo para nós copiarmos, Jesus para nós seguirmos. Tiago, quando eu me tornei espírita, eu não deixei de ser franciscano. E encontrei consolo logo nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, porque o primeiro espírito que assina os prolegômenos, João Evangelista. Podem conferir. Então, se Francisco é a reencarnação de João, Francisco está guiando os próprios dias da doutrina espírita, porque, em verdade, seja se apresentando como João, seja se apresentando como Francisco, ele está nos ajudando
a conduzir das trevas para a luz. Que nós saiamos do período de trevas interiores para fazer brilhar a nossa luz e construir a paz do mundo. Muito obrigado e um abraço em todos vocês. Que assim seja. Rafa, querido amigo, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco as suas reflexões, as suas questões. Valeu muito. De fato, nos alcança trazendo um vigor, né, para que meditemos e nos esforcemos cada vez mais para a paz no nosso cotidiano. Meu amigo, espero contar contigo em outros momentos, viu? Um beijo para você, para sua família e para os nossos amigos da Sociedade Espírita Fraternidade, tá bom? Amigos e amigas, fica aqui o nosso abraço e o nosso desejo de muita paz e até a próxima semana no programa A Força do Espiritismo. Tchau, tchau. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro.